Muito bom, Indira, muito obrigado por tocar esse Kirtan e depois aquele mantra, Gayatri Mantra, para quem não conhece, Gayatri, Gayatri, muito bom. Pedimos então desculpas a todos, porque tivemos uns percalços da vida moderna, né, que é a internet, a luz, que pode acontecer com qualquer pessoa. Então vamos lá, vamos direto ao assunto. Antes de apresentar nossa convidada de hoje,
Gostaria de falar algumas coisas só sobre a Ananda Marga, porque sempre tem alguém novo e alguém que não sabe o que é e não conhece. Então, o que é e qual é o propósito da Ananda Marga? Autoconhecimento e serviço a todos os seres. Autorrealização e serviço social. E essas duas frases resumem bem o slogan da Ananda Marga, digamos assim. Então, o que é a Ananda Marga? A Ananda Marga é uma organização internacional espiritual de yoga e serviço social, fundada na Índia em 1955 por Shri Shri Anandamurti. Atualmente se encontra em mais de 180 países. O objetivo é possibilitar que cada pessoa tenha a possibilidade de realizar seu pleno potencial, ou seja, se desenvolver em todos os aspectos da vida, físico, psíquico e espiritual. Ananda significa bem-aventurança e Marga significa caminho. Ananda Marga, caminho para a bem-aventurança. Bem-aventurança é a felicidade infinita. É o desejo de qualquer ser humano. Existe em todos uma sede pelo infinito, já dizia Shri Shri Anandamurti. Então, áreas de atuação da Ananda Marga: desenvolvimento espiritual, educação neo-humanista, PRAUT, tá? Para quem não sabe o que é, uma sigla que quer dizer o seguinte: PRAUT é um sistema socioeconômico global baseado no cooperativismo, na descentralização econômica, na justiça social e na máxima utilização e distribuição racional de recursos. Nós desenvolvemos também na área da arte e cultura, comunidades espirituais, bem-estar das mulheres, projetos rurais, serviços sociais, animais e plantas. Nós, aqui da Ananda Marga, unidade de Pelotas, nesse período de pandemia, a gente oferece as seguintes atividades: meditação coletiva aberta online, todas as quartas-feiras, às 19h30, pelo Zoom. Palestras abertas online, assuntos variados, todas as sextas-feiras, às 19h, pelo Zoom. Aulas de yoga abertas online, todos os domingos, às 10h da manhã, pelo Facebook e Instagram. Aulas de yoga presenciais, buscar informações pelo telefone que eu já deixei no chat. E nós temos também meditação coletiva aberta online, com todas as unidades da Ananda Marga do Brasil, todos os domingos, às 18h, pelo Zoom. Desculpa, pessoal, me alonguei. Deixei as nossas redes sociais, os nossos contatos no chat. Já deixei também os contatos da doutora Vivian Guerini, o Instagram dela também. Tá, pessoal? E então, vamos, porque está todo mundo esperando. Vou chamar, então, agora, dar a palavra para a minha amiga, doutora Vivian Guerini. Tá? Ela é cirurgiã dentista, trabalha com alinhadores ortodônticos, ortopedia facial, ozonioterapia, rejuvenescimento facial natural, especialista em saúde quântica. Com a palavra, então, Vivian. Boa noite a todos, né? Como o Gilberto já me apresentou, eu vou deixar um pouquinho da minha trajetória aqui para vocês. Isso aqui é um pouquinho da minha trajetória, um mini currículo, né? E espero contribuir essa noite com esse pouco de conhecimento. Espero estar fazendo a diferença e possibilitar que as pessoas se encontrem. Porque nesse mundo está todo mundo meio perdido, não sabe para que lado correr. E eu sempre digo, nós temos que voltar à nossa essência. E é isso que eu tento proporcionar a cada ser que vem me buscar, ao retorno a essa essência. Então eu vou começar falando que a saúde bucal tem relação diretamente com o bom funcionamento do organismo. E a grande maioria das doenças ou incômodos, como dor na coluna, problemas respiratórios, estresse, podem estar ligados com a cavidade bucal, principalmente interligados com os dentes. A nossa dentição, ela representa a nossa força, a nossa determinação. E o que eu quero dizer com isso? É que nós temos a capacidade de mover a nossa realidade e de transformar nossas vidas através dos dentes.
Parece incrível, né? Mas eu vou mostrar para vocês, durante essa mini palestra, como isso é possível. Eu vou trazer para vocês alguns conhecimentos, é um conteúdo bastante riquíssimo, que muitas vezes vai explicar o que acontece conosco e nós não conseguimos identificar. Então, cada dente ele está interligado com um órgão ou sistema do corpo, e é preciso entender que cada movimentação que é feita na boca vai ter um desdobramento de forma sistêmica nos órgãos, né? Na parte psíquica e também na própria estrutura emocional. Os dentes também estão relacionados ao centro de força do corpo etéreo, também chamado chakras. O adoecimento de um dente é uma manifestação física que alguma coisa está em desequilíbrio na vida ou no interior do indivíduo. Eles são canais de preservação orgânica e canais de purificação de energia densa. Toda a energia densa da nossa vida, ela acumula nos dentes. E trabalhar como dentista a gente está trabalhando com uma energia pesada. E muitos dentistas ficam doentes e não sabem, porque eles estão diretamente ligados na energia, no campo vibracional de cada pessoa. Então, o dentista muitas vezes chega em casa extremamente cansado, pesado, e não é nem por ele. Às vezes é daquela pessoa que ele compartilhou o campo. Então, houve a troca de elétrons, né? E o dentista pegou toda essa carga. Aqui um pouquinho para vocês, explicar para vocês o que é a dentição permanente, né? Que ela é composta por 32 dentes distribuídos na arcada superior e na arcada inferior. Eu vou estar falando um pouquinho de cada dente, né? E muitas pessoas vão identificar as suas patologias, né? A arcada superior mostra o nosso eu, né? Como o indivíduo é. Ela trabalha nossos registros ancestrais relacionados com a alma e registros inconscientes. Conta como foi a vida no processo intrauterino, a estrutura da pessoa. Trabalha mais a emoção e o sentimento. A arcada inferior já mostra a forma de como o indivíduo está. Uma coisa é o que nós somos, como nascemos e como estamos, né? Então, no pós-nascimento, nós temos toda uma referência educacional, nós temos as referências cultural, né? E assim vai estruturando a nossa personalidade. E ela trabalha mais o nosso lado racional. E também a gente divide a nossa arcada superior e inferior em lado direito e lado esquerdo. Na arcada superior, no lado direito, está relacionado com a mãe, o social, amizades, objetivos sociais, a educação social. O lado esquerdo, família, afetividade, sentimentos, educação afetiva. Eu não vou ler tudo o que está escrito aqui, tá? Mas o que eu quero te dizer é que a gente consegue identificar problemas, se vem do lado direito, se vem do lado esquerdo, se vem na arcada superior, se vem da arcada inferior, né? Então, quando a gente faz um exame clínico, uma anamnese, o cirurgião dentista que está apto a reconhecer isso, vai ver. Porque o que acontece? No mundo, a vida mostra, mas internamente o corpo revela. E o que eu quero te dizer com isso é que assim, ó, o nosso interno e o nosso externo está totalmente ligado. Hermes Trismegisto já dizia, assim como é em cima, é embaixo, assim como é dentro, é fora, assim como é no micro, é no macro. E a boca, nós temos acesso ao mundo, é um microsistema. Assim como nós temos na acupuntura, a orelha, a cranicultura, na reflexologia, nós temos todos os órgãos nos pés, nas mãos, na boca também nós temos isso. Nós temos o mundo, porque todo o nosso sistema nervoso autossômico está ligado, emite sinais. Então, como é dentro, é fora. E isso nós vamos ver as manifestações. Os dentes são interligados de uma forma que, quando um elemento dental adoece, outros 3 ficam comprometidos.
Para entendê-los, devemos considerar também o local que eles ocupam na arcada. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando acontece uma perda dentária, nós não temos mais aquela estrutura em equilíbrio e ocorre o desnivelamento dos dentes, ocorre mudança de posição dentária. E o que antes fazia uma autolimpeza vai começar a acumular também. E vai começar a dar origem à cárie, vai começar a extruir dente que é baixar. Olha aquele dentinho que está na cor rosa ali. A raiz é a nossa base, a nossa estrutura. E quando ele vai extruindo, nós vamos perdendo a nossa estrutura. É uma coisa a nível inconsciente, mas vai acontecendo. Então, nem tudo que ocorre na nossa vida é consciente. Aliás, eu diria que a maioria das coisas que ocorre é inconsciente, né? Aqui são outros exemplos de perdas dentárias, né? Então, assim, a pessoa não tem uma boa mastigação, não tem uma boa deglutição, e o estômago não tem dente, vai esse alimento não preparado, né? Então, pode dar problema de estômago também. Isso eu estou falando só no aspecto mecânico, né? E podemos ter úlceras. Mas tem todo o aspecto emocional também ligado a isso, psicológico. Aqui, outro exemplo. Como uma pessoa vai estar em equilíbrio assim, desse jeito, né? Não podemos deixar de fora as crianças, né? Que é a dentição decídua ou de leite, que é composta por 20 elementos dentais. Então, tem uma época de erupção e tem uma época de esfoliação. A época de nascer e a época de trocar, né? Que aí vai trocando, vai migrando para a dentição permanente. Aqui está um pouco da diferença da dentição decídua ou de leite para permanente. Nós temos 20 dentes na dentição decídua, 28 na permanente, com os sisos, que são os terceiros molares, dentes da sabedoria, nós temos 32. As diferenças são que na dentição decídua nós não temos pré-molares, né? E o restante dos dentes, o siso, essas coisas assim, né? Então, nós temos, na época de transição, nós chamamos numa dentição mista, e é onde ocorrem muitos processos nessa troca, que a criança está querendo se identificar com o mundo, está querendo imitar os pais, né? E temos que cuidar muito da mensagem que passamos para nossas crianças, né? Olha só, problemas na dentição decídua simboliza as indecisões. As crianças que são educadas com repressões ou que são protegidas demais e ameaçadas sob chantagem de uma autoridade rígida, sentem suas emoções anuladas e crescem desenvolvendo uma personalidade de vida, não sabendo tomar decisões. Olha só, nós não podemos reprimir, mas nós podemos dar limite. E limite faz parte da educação. É nossa responsabilidade, é responsabilidade dos pais dar limite, não reprimir. Então, quando essas crianças são muito indecisas, elas têm muita dúvida, né? Até quando elas vão estar na escola, elas vão querer esperar a solução de outro, do adulto, né? Elas não tomam decisões próprias, então elas entram em conflito e ficam perturbadas, né? Isso segundo Cristina Cairo, né? Agora nós vamos falar um pouquinho dos dentes e a relação com os órgãos, tá? Aqui, ó, o incisivo central e os laterais estão relacionados com rins e bexigas, caninos com fígado e vesícula biliar. Primeiro e segundo molar, estômago, baço pâncreas e pâncreas, né? Primeiro e segundo pré-molares, que são anteriores aos molares, pulmão e intestino grosso. Terceiro molar, que é o dente da sabedoria, que é o siso, coração, intestino delgado, né? Primeiro e segundo pré-molares, estômago, baço pâncreas e canino, já falei, né? E agora a relação com as emoções. Então, tem um conteúdo bastante rico aqui e eu fiz um resuminho, mas depois eu vou mostrar
mais detalhes, tá? O nosso incisivo central tem a ver com a nossa personalidade. O incisivo lateral com nossos relacionamentos. Muitas vezes, quando nós temos um incisivo lateral girado, mal posicionado, nós temos problemas com o nosso relacionamento. E eu não estou falando só de relacionamento afetivo. Eu estou falando de relacionamento interpessoal também, tá? Os caninos, eles têm a ver com o nosso sistema circulatório, que é o ataque, a defesa, tem a ver com a sexualidade, né? Tem a ver com a agressividade, né? Primeiro pré-molar é nosso sistema excretor. Segundo molar, hormonal e sexualidade, né? O nosso primeiro molar tem a ver com a nossa autossuficiência, né? O segundo premolar tem a ver com a nossa liberdade e estabilidade. Então, imagina que um dente está girado, que um dente está cariado, que um dente está com problema de canal. Tudo isso vai ser comprometido. Aqui nós temos mais um resuminho, né? Ali onde eu falei dos caninos, já agressividade, libido, ataque, defesa, né? Os incisivos laterais, que é os nossos relacionamentos, os órgãos sensoriais, comunicação, expressão de ideias. Vocês têm ideia, imagino, que só movimentando um dente nós conseguiríamos melhorar todos os nossos relacionamentos, nós conseguimos melhorar o nosso profissional. Nosso inconsciente conversa com o nosso consciente e muitas vezes nós estamos com aquele dentinho ali girado e não sabemos, puxa, já consertamos todas as áreas da nossa vida e parece que não flui, parece que não tá ali andando a nossa vida. É por causa do má posição de um dente, né? Consertamos tudo e como tá tudo interligado, se não corrigirmos isso, nós temos que nos corrigir biomecanicamente, nós temos que corrigir o nosso sistema fisiológico, né? Nós temos que corrigir o nosso mental e emocional. Não é corrigir, eu digo sempre assim, ó, orai e vigiai. Quando a gente ora, é como se fosse uma meditação, nós elevamos a nossa frequência. E vigiai, vigiai nossos pensamentos, nossas atitudes. E isso vai refletindo em toda a nossa vida. E você sabia que a sua doença pode estar nos seus dentes? Eu vou dar um exemplo. Eu tive um senhor, nem tão senhor assim, 56 anos, trombose numa perna, e tinha um resto radicular, uma inflamação. É um pedaço, é uma raiz, não tinha mais a coroa do dente, a parte superficial. E queriam fazer tratamento de canal nesse dente, mas estava todo comprometido, estava com muita inflamação, com dificuldade de suporte. E eu disse, nossa, não tem por que manter esse dente. Eu comecei fazendo ozonioterapia, fiz uma sessão de ozonioterapia e pedi para ele fazer a extração. No momento que ele fez a extração, no outro dia, a perna já começou a se recuperar. Incrivelmente, a trombose desapareceu. E ele voltou a ter uma perna normal. Então, é uma grande revelação isso, porque nunca ninguém imaginou que poderia dar, por causa de um dente, poderia dar uma trombose, né? E nós temos que lembrar que existiram várias situações já também. Teve o caso de uma modelo em 2017, Renata Banhara, o nome dessa moça. E essa moça, ela tinha dor de cabeça. E ela começou a se automedicar. E não passava, pensaram que era sinusite, deram remédio para sinusite, e aí ela ficou toda inchada. Aí pensaram que era alergia. Ela foi para o hospital, começou uma paralisia facial, e de repente ela estava com uma parte do cérebro inflamada,
além da paralisia facial, ela teve paralisia nos 2 joelhos. Ela teve que operar o cérebro, fazer raspagem de osso, teve que operar os joelhos, né? E só depois de resolver o problema dentário é que tudo voltou ao normal. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que às vezes nós negligenciamos uma coisa tão pequena. Qual é a nossa cultura? Ah, o dente incomodou, deixa assim, vai passando, né? Ou tira aquele dente. Mesmo tirando o dente, que nós pensamos que vamos eliminar o problema, como eu eliminei ali aquela trombose, tiramos o dente, mas também tem todo um cuidado para fazer essa remoção desse dente, né? Porque é uma parte, é um sistema energético que nós estamos mexendo, né? E quando tiramos um dente, forma-se uma cicatriz, né? E essa cicatriz pode se transformar em um campo interferente, bloquear um fluxo de energia, né? E nós temos que devolver essa memória, nós temos que devolver esse fluxo. A terapia neural, ela lida diretamente com o nosso sistema nervoso autossômico. Quando nós usamos a terapia neural, nós restabelecemos essa conexão. Eu tenho muito conteúdo para passar para vocês, eu não vou ler tudo, tá? Mas eu quero deixar isso para vocês pensarem, para vocês fazerem uma autoanálise, para vocês terem um caminho de escolha, porque muitas vezes nós não sabemos de onde vem esse desequilíbrio, de onde vem essa doença. E eu vou mostrar que está tudo interligado, tá? Então, aqui eu estou retomando para lembrar os dentes, os nossos 38 dentes. Eu vou começar a falar como o primeiro dente, ali o de número 18. E o último dente, de número 32, vai parar no número 48. Vocês estão percebendo que começa 18, 17, 16, 15, 14 e assim sucessivamente. Né? Depois do 28, nós passamos 28 na arcada superior, nós passamos para o 38 na arcada inferior. E vamos até o 48. Nós vamos, de uma maneira circular, percorrer todos esses dentinhos, tá? Então, o primeiro dente, o terceiro molar, que é o dente da sabedoria. Olha só, gente, o órgão do sentido, ouvido interno e seio maxilar. A musculatura do tronco, as extremidades superiores e inferiores. Olha ali, ó, juntas. Ombro, cotovelo, uma da mão, planta do pé, e assim sucessivamente. Olha os segmentos da espinha dorsal. As vértebras, glândulas endócrinas, pituitária, lobo anterior. O órgão Yin, para quem é acupunturista, corresponde ao coração. E o órgão Yang ao duodeno. E ele é elemento fogo, meridiano do intestino delgado. As emoções positivas, alegria, amor, compaixão. Então, vocês imaginam que tem esse dente que é feito, que ele está impactado. Impactado é quando ele está dentro, não saiu e está contra o outro, contra o segundo molar. Como está a alegria dessa pessoa? Como está o amor? Como está a compaixão? Né? E quando nós tiramos e deixamos essa cicatriz que não restabelece essa conexão, que não estabelece esse fluxo energético, como fica essa pessoa? Né? E aí nós começamos a ver as explicações para aquilo que a vida nos oferece. Né? Então, quando nós cerramos os dentes, que nós temos um contato um com o outro, né? Nós percebemos a nossa firmeza, a nossa base, a nossa segurança. E se nós não temos isso? E se está faltando os dentes? Né? Então, eu convido vocês a fazer uma alquimia existencial, a transformar a sua realidade. Vamos passar por um outro dentinho, segundo molar. Né? Então, olha só, meridiano do estômago, gente. Quantas pessoas têm problema de estômago e não sabem?
Quantas emoções negativas de baixa autoestima, de depressão, de culpa, de julgamento, né? Então, isso aqui é só um exemplo. Eu estou trazendo esses detalhes, essa estrutura complexa aqui, para vocês verem como um dentinho afeta. Gilberto, eu não sei como estamos de tempo, tá? Mas eu vou dar uma passada rápida. Eu vou dar uma passada rápida nisso para as pessoas terem acesso a esse material, né? Não, fica tranquilo que tá dentro do nosso combinado. Tá certo, então. Olha só, nosso primeiro molar, a emoção negativa de raiva, de inflexibilidade, de orgulho, de desrespeito, sabe? O primeiro molar, ele é um dente bem importante na transição da dentição de leite, decídua, para a dentição permanente, porque é um dos primeiros dentes que nasce depois, e as crianças não cuidam. Quantas pessoas não têm o primeiro molar? E às vezes o adulto tem pedra nos rins e não sabe por quê. Né? Problema de hipotálamo, tem reumatismo, não sabe por quê. Né? Problema de tireoide, gente, que hoje está na avalanche de problemas de tireoide. E aí perdeu esse dente. E aí coloca um implante. E daí, o que muitos fazem? Deixa o implante fora de oclusão, fora do contato com o outro. Então, assim, ó, imagina que a nossa determinação está solta, não tem contato. Nosso poder de resolver as coisas está sem contato com o antagonista, com o dente contrário, né? A nossa atenção, nós perdemos o foco, né? Ficamos mal-humorados. Então, às vezes, essas coisas, esses detalhes, fogem do conhecimento de muitas pessoas. E é isso que eu quero trazer para vocês. Nós precisamos de uma oclusão funcional, né? Reabilitando todos os dentes, né? E assim sucessivamente, nós temos todos os outros dentes. Esse é o dente 4, né? Segundo pré-molar, né? Olha a relação que ele tem com varizes, dilatação de veia, de colo, constricção arterial de todos os órgãos. Olha a importância disso, gente. Né? Meridiano do intestino grosso. Hoje em dia está muito na moda a desbiose, né? Está muito na moda isso, a nossa desbiose intestinal. Aqui, ó. O primeiro pré-molar, aflição, condenação, não aceitação, amor e dor, né? Doença dos olhos, aspectos de esquizofrenia, distonia vegetativa. Olha o comprometimento de vértebra, C5, 6 e 7, P3 e 4, L4 e 5. Gente, olha as juntas do pé, dedão do pé, ombro e cotovelo. Então, às vezes, as pessoas têm dor no ombro, têm dor no cotovelo e nada se explica. Às vezes, está faltando esse dente. Tem uma cicatrização ali, ou ele está mal posicionado, ou está cariado, né? Canino. O canino é está relacionado aos nossos olhos. E eu não falo só de olho físico, tá? Eu falo do nosso olho emocional. O que a gente não quer ver? Né? Muitas vezes nós não queremos ver. Então, doenças de olhos, né? Angina, imagina, gente. Depressão, tristeza, está relacionado ao canino. Incisivo lateral, seio frontal, né? Olha só, lembra que ele é o dente dos relacionamentos, né? Atenção, intimidade, ordem, são as positivas. E as emoções negativas, inflexibilidade, problemas de ego, desorganização, indiferença. Eu vou estar dando uma passadinha bem rápida, tá? Nesses dentes, porque são muitos dentes para falar. E
eu espero estar contribuindo. Muitas pessoas vão se identificar com algumas coisas, né? Gente, olha o incisivo central, está relacionado com a nossa pineal. Hoje, os dentifrícios, os cremes dentais, né, tem muito flúor, e estão calcificando a nossa pineal. Já foi provado que o flúor é neurotóxico, né? E se nós temos o incisivo central também comprometido, coitada da nossa pineal, né? E as emoções positivas, claridade, aceitação, é o nosso espírito de sobrevivência, né? O nosso incisivo central ali, nós estamos numa arcada, tá? Então, olha as negativas ali, inflexibilidade, problema de ego, medo de sobrevivência, tudo que nós estamos enfrentando agora. Medo de sobrevivência, gente. Já pensou? E o medo, ele ataca os rins, a bexiga, né? Se vocês foram ver ali, ele corresponde ao órgão yin, que é o rim, e ao órgão yang, bexiga, né? Então, tá tudo ligado. E olha os outros relacionamentos, né? Distúrbios emocionais, impotência, esterilidade, o equilíbrio hormonal, o comportamento mental, medo, tristeza, instabilidade, as funções renais eu já falei, mau humor, depressão, raiva. Então, é assim, nós entramos numa pandemia e quem já não estava com incisivo central muito bom, já teve mais uma deficiência, né? Então, é o acréscimo. Na nossa vida, nada é um fator isolado, tudo é multifatorial. Eu não vou ler todos, tá? Mas olha que importância esse outro incisivo lateral, né? Ele é regulador do sangue. Forte isso, né? Tanino, de novo, relacionado ao olho, fígado, coração, né? Primeiro premolar, e aqui nós temos um pouco de repetição, porém, cada dente tem uma particularidade. Lado direito, lado esquerdo, eles têm uma diferença, né? O nosso segundo premolar, entusiasmo, determinação, equilíbrio, assimilação. Olha, de novo, ó, ele está relacionado a fígado, variz, enxaqueca, gente. Né? O primeiro premolar, nós já estamos no outro lado, né? Pedra nos rins, cefaleia. Esse é o outro, esse é o segundo molar já. O terceiro molar, que é o siso, dente da sabedoria, que o outro lado também está relacionado ao intestino delgado, compaixão, alegria e amor. Aqui nós completamos a arcada superior, tá? Olha só, ele está relacionado a zumbido. Muitas pessoas tiraram o terceiro molar e não sabem por que tem zumbido. Não é, gente? Talvez ficou uma ferida cicatricional lá, que teve um bloqueio de comunicação com o restante do outro corpo, um bloqueio energético, né? Agora nós estamos na arcada inferior. De novo, começamos pelo terceiro molar, que é o dente da sabedoria. Mas, se vocês notarem, ele já tem um pouco de diferença, ó. Ele já está ligado à depressão, problemas familiares, né? E não é mais o zumbido, gente. Olha o que ele tem lá. Nevralgia das extremidades superiores e inferiores, dor de cabeça, enxaqueca, epilepsia, né? Síndrome da espinha cervical, distonia vegetativa, ciático, doenças do fígado e doenças urticária, né? Vê, todo mundo pensa, siso é tudo igual. Não, tem superior, tem inferior, tem lado direito, tem lado esquerdo, né?
algumas coisas eles estão relacionados, né? Porque são os dentes da sabedoria. Está ligado aos nossos ancestrais. Geralmente, quando a maioria hoje tem problemas de siso, por quê? Porque tem conflito de gerações. Não aceita o antigo. E não é por lado de não aceitar. Nós temos que fazer uma adaptação. Não pegar simplesmente e bloquear, eu não aceito, essas ideias são antigas. Não, gente, o mundo mudou, ok. Vamos adaptar. Mas o que é antigo também tem a sua sabedoria. Tá? Vamos pegar e transferir de novo. Vamos nos adaptar. E assim nós vamos transformando. O que eu quero deixar para vocês aqui também é o seguinte: quando nós não aceitamos isso, nós geramos uma tensão emocional. E essa intensidade emocional, ela pode construir a nossa vida, pode manifestar situações de construção, mas também pode destruir. E nessa descarga de sentimentos negativos, nós temos destruição de tecidos, nós temos alteração de fisiologia, alteração de metabolismo, né? E aí surgem as doenças. Através do quê? Através de uma emoção negativa. E veja bem, não é só o pensar, é o sentir aquilo. Porque é o sentir que manifesta. É o sentir que transforma. Só pensar, não, mas é o sentir. Aqui nós temos o primeiro molar já no lado inferior, gente, relacionado ao nosso pulmão e ao nosso intestino grosso. Né? O dente 20, né? Gente, relacionado à paz, à felicidade e à calma. Olha que interessante. O dente 21, né? Respiração celular, gente. Fermentação. Muita gente tem, olha a desbiose que eu falei. Nosso primeiro premolar está relacionado à desbiose intestinal. Canino. Isso aqui já é o canino inferior, tá? Trombose, gente, olha ali. Trombose, infarto. O nosso incisivo lateral, que é o nosso incisivo dos relacionamentos, olha a parte negativa, repressão, orgulho, sentimentos sexuais infelizes, que eu falei, é o relacionamento interpessoal, né, e o relacionamento amoroso. Mas também tem positivo, é reconfortante, é proximidade, é o cuidar, é a ordem, né? Então, o que eu vejo? Que nós temos que focar sempre no positivo. Mas se está acontecendo alguma coisa negativa, alguma alteração tem, gente. Precisamos estar atentos a isso. Incisivo central e inferior. Olha só, ele está relacionado às extremidades inferiores. Relacionado ao aparelho urogenital. Aí, nós temos que observar, geralmente, incisivo central e inferior, eles são girados, tá? Quando ele está girado, nós temos que observar, principalmente em homens, que pode estar relacionado, deixando essa relação com problemas de próstata, tá? Incisivo central e inferior. Incisivo lateral, aliás. Agora nós estamos no incisivo central. Emoções positivas, clareza, aceitação, sobrevivência. O que eu quero dizer é que quando a gente cerra os dentes, né, nós percebemos a nossa firmeza, a nossa base, a nossa segurança. E essa oclusão funcional, esse cerramento desses dentes, eles têm que estar em perfeita sintonia.
Aqui nós temos outras particularidades, nós já estamos chegando ao fim da nossa boca ali. Olha esse incisivo lateral aqui, está relacionado à contagem de células brancas, ao linfático. Está relacionado ao cuidar, à intimidade, à ordem. Gente, está relacionada às nossas suprarrenais. Hoje em dia, as pessoas estão num estresse máximo por alteração de cortisol. Cortisol é o nosso hormônio do estresse, né? Que atinge as nossas suprarrenais. Se a pessoa tem já um problema de incisivo lateral, qualquer alteração é um potencializador, é um fator que potencializa. Como eu disse, tudo é multifatorial. Né? Tanino, de novo, relacionado aos olhos, né? Trombose nas pernas, pulmões. Está relacionado à estagnação e também está relacionado a infarto. Aqui nós temos o nosso primeiro premolar, está relacionado ao estômago. Quem tem problema, muito problema de fermentação, que não faz bem a digestão, a gente tem que dar uma observada nesse dentinho, né? Nosso segundo premolar, tireoide, que já foi falado também, né? Está relacionado a quadris, a hérnia, joelho, pé. Aí agora, olhando nessa visão mais integral, nós entendemos por que aquela modelo teve problema nos joelhos por causa de um dente. Dá para entender a relação. E também dá para entender, procurando bem ali, a dor de cabeça. A dor de cabeça, o problema nos joelhos. E quem pode imaginar que um problema dentário vai dar problema no joelho? Quem pode imaginar que vai dar uma trombose? Que vai causar uma artrite? O primeiro molar, né? Nós já estamos no nosso dente número 30, né? Então, ele está relacionado à nossa paixão, ao nosso equilíbrio, ao nosso gosto. E as emoções negativas, é o antissocial, é o pessimista, aquele que tem dor, que tem medo do futuro, né? E está relacionado à nossa glândula pituitária. Aqui o segundo molar de novo, pulmão, intestino grosso, né? Ouvido, apêndice, bexiga, pelvis, virilha, joelho interno, síndrome do sacro. E o nosso último dente que nós vamos comentar hoje é o 32, de novo, que terminamos no siso, que é o dente da sabedoria. Está relacionado ao órgão do sentido, é o olho e ouvido, né? Meridiano do intestino delgado, e de novo nós vamos para nossa alegria, amor, compaixão e aprovação. Hoje em dia quase ninguém mais tem siso, né? E eu volto a dizer que é possível restabelecer essa conexão com o nosso sistema nervoso autossômico, né? E aqui todo mundo pergunta, nossa, como resolver isso? Eu chamo de biorregulação. Eu já não chamo de tratamento. Eu chamo que nós temos que biorregular, tá? Como é que nós iniciamos isso, né? Com uma anamnese e exame clínico, para traçar o diagnóstico adequado, né? Nós verificamos o que está funcionando e o que não está funcionando. E a primeira proposta é fazer um resgate postural. O que é isso? Ver que dente está mal posicionado, o que ele está interferindo. E lembrando que cada pessoa é um ser único, cada pessoa possui uma postura original. Então, um especialista faz através do exame, ele analisa todas as estruturas da cavidade bucal. Só então ele vai desenhar um aparelho para resgatar essa postura e os cuidados necessários. Não estou dizendo que todos os casos precisam usar aparelho, não. Mas nós temos também casos que
que são cáries, que precisam fazer restaurações, presença de tártaro, que precisa fazer uma profilaxia, uma raspagem, né? E quando há necessidade de aparelho, esses aparelhos resgatam essa postura e melhoram todos os aspectos físicos e também os problemas digestivos, problemas de coluna, problema respiratório, problema de disfunção de articulação temporomandibular, muitas pessoas têm estalos, né? E o que eu quero dizer também é que as terapias integrativas, elas estão presentes nessa lista de recurso, né? Para a gente assegurar a autocura através de uma mudança de consciência, né? Eu costumo dizer para meus pacientes e para as pessoas que convivem comigo, não existe cura, existe autocura. E as pessoas, como assim não tem cura? Não. Nós, profissionais da saúde, fornecemos os meios, os recursos para que as pessoas se autocurem. Se nós damos o caminho pronto, a resposta pronta, nós, naquele momento, nós asseguramos uma melhora. Se a pessoa não mudar a consciência, ela vai ter o mesmo problema ou vai desencadear outro problema. Então, o sucesso do tratamento é a autocura, é essa mudança de consciência. Hoje em dia, as pessoas querem a pílula mágica, querem que tudo, num estalar de dedos, se conserte. Mas eles não pensaram que tudo foi uma construção. Para ficar doente, gente, dá trabalho para ficar doente. Imagina, tu tem que pensar errado, tu tem que comer errado, tu tem que agir errado, tem que fazer tudo errado. E é um trabalho enorme para fazer tudo errado. E aí a pessoa entra no piloto automático do tudo errado. E para mudar isso, Einstein já dizia, é mais fácil desmembrar o núcleo de um átomo do que mudar um hábito, né? Então nós temos que pensar nisso, né? Mudanças de hábitos, mudanças de consciência. Mas tem pessoas que às vezes estão fazendo tudo certinho e alguma coisa não encaixa. Foi alguma coisa que aconteceu intraútero, alguma coisa que está a nível inconsciente, o próprio dentinho girado, porque as condições naquele momento, naquele ambiente, fizeram assim. E agora a pessoa mudou de consciência, mas aquela manifestação continua. Então, nós temos que avaliar, parar e mudar uma posição de dente, mudar um hábito, e tudo se resolve. O que eu quero dizer para vocês é que nós somos seres mutantes. E nós temos esse potencial, tá? De recobrar, o nosso corpo, ele recobra, ele relembra todo o nosso formato original. O nosso corpo repõe, né? Mudando o padrão mental. Mudando o padrão mental, realmente sentindo aquilo, nós conseguimos mudar, nós conseguimos transformar, né? O yoga de verdade, né? Eles estão sempre reconstruindo o corpo, eles não envelhecem, né? Eles estão sempre jovens, alegres, tem aquela vitalidade, né? Os órgãos estão sempre impecáveis e eles se mantêm em saúde. A crença do envelhecimento é ocidental, gente. Porque o oriental não tem. Hoje em dia, nós já usamos muito a palavra idade biológica e idade cronológica. Muitas pessoas não estão com 60 anos cronologicamente, mas biologicamente com 25. Isso sim é possível. Sabe? E existem meios para isso. E aqui, eu podendo deixar um recadinho, eu recomendo esses 7 médicos que dispensam a apresentação, né, gente? O sol, o ar, hoje nós estamos com o nosso ar tão poluído, mas eu falo no ar no sentido da respiração.
Gente, todo mundo entrou no automático. As pessoas não sabem mais respirar. A respiração está superficial. A respiração está só na parte superior. Não desce. Ela não enche todos os pulmões. E tem uma coisa que as pessoas dizem assim, respira fundo. Quando para e respira fundo, já oxigena, já troca, já muda tudo, né? A água, gente. Nós somos em torno de 70% água, né? Alimentação adequada. O que eu quero dizer de alimentação adequada? O que é bom para o outro pode não ser bom para mim. Gente, existe intolerância a alimentos consideráveis saudáveis. Eu conheci pessoas que são intolerantes à cenoura, a melão, a melancia, gente intolerante à rúcula. E eu não estou dizendo por causa de agrotóxico, não. Eu estou dizendo conforme a Constituição. A Ayurveda já disse. Tem uma Constituição adequada, tem alimentos adequados para cada Constituição. Só que com a miscigenação, com a mistura de muitas coisas, ainda assim, mesmo ela sendo adequada por teu biotipo, tá? Ainda assim, corremos o risco de ter uma alteração, porque muitas pessoas estão com polimorfismo genético. E aí entram os nossos recursos. Nós já temos aqui um laboratório, eu sou credenciada nesse laboratório, que faz a pesquisa de 700 mil marcadores genéticos. Então, tem gente que diz assim, cúrcuma, o açafrão da terra, é um excelente anti-inflamatório. Ele é um excelente anti-inflamatório para quem? Entende? Não é para todo mundo, gente. E tá todo mundo fazendo consumo desenfreado. Tem gente que não pode consumir. E mesmo que o dosha ou o biotipo diga que sim, que permite, quando se vai fazer o teste genético, tá lá. Não absorve, é tóxico para aquela pessoa, porque ele já teve uma mutação, já teve uma alteração. Ainda em alimentação, a gente diz assim, que o alimento seja o seu remédio, né? Ainda em alimentação, as pessoas dizem, você é aquilo que come. E eu completo, você é aquilo que consegue metabolizar. Porque não adianta tu ingerir e não metabolizar, não absorver aquilo ali. Se torna veneno. Então, não é só aquilo que comemos, né? Outra coisa que eu costumo dizer, nossa vida depende das informações que nós colocamos. Entendam como informação. O alimento é uma informação, um pensamento é uma informação, um sentimento é uma informação. O que nós estamos informando para o nosso organismo? Né? Atividade física, fundamental, gente. Nós somos água, praticamente água, nós temos fluxo, nós temos ritmo sanguíneo, circadiano, dormimos, acordamos. Então, eu costumo dizer, tem que mexer essa água, tem que mexer esse ritmo. Água parada vira lodo, né? Repouso adequado. O nosso corpo também precisa de repouso. Hoje as pessoas entraram no piloto automático, estão nessa história de ver a velocidade de informação está muito acelerada, as pessoas até na hora de dormir estão checando o celular ou vendo alguma coisa no computador. Então essas pessoas vão dormir agitadas, não descansam, né? Hoje nós pecamos por excesso de informação. Tudo tem que ser o equilíbrio, a linha do meio. O de menos e o de mais está errado, né? Essa velocidade de que nós temos acesso a tudo a toda hora, e uma hora é verdade, outra hora é mentira, e começa a fazer essa confusão toda. Pare. A nossa mente
também tem que ter um repouso. O nosso corpo também tem que ter um repouso. Pare um pouquinho, né? E eu adoro esse médico chamado amor, porque eu acredito que o amor vence tudo. O amor supera tudo. O amor próprio, o amor pelo próximo. Então, gente, é essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Nessa sexta-feira, onde nós estamos superlotados de informações, né? Eu gostaria de deixar mais essas informações, mas sejam leves, aceitem esse conhecimento com leveza, ok? Era isso. Okay, aqui eu tenho os contatos. Espero que o Dada Pula que esteja por aí para vir se despedir de ti. Ele é muito tarefado. E aí, então, gostaria de, devido ao nosso tempo, que já está esgotando, antes de abrir o espaço para uma pergunta, eu só gostaria de dizer que a doutora Vivian conversou comigo e como o assunto é muito extenso e muito interessante, vocês podem ver que poderíamos fazer uma palestra sobre cada dente. Então, nós vamos modular essas palestras durante o próximo ano agora. A doutora Vivian prontamente se colocou à disposição de voltar para colaborar com a gente. E então, se alguém tiver alguma pergunta, manifeste-se agora. Geralmente o pessoal é tímido, Vivian. Mas eu vou fazer uma pergunta, então. Claro, fica à vontade. Que, como eu te falei, que o pessoal gosta muito também de aromaterapia. Tu já ouviu falar no óleo essencial de cardamomo para a saúde bucal? Sim, ele era muito usado no Egito e hoje os indianos ainda preservam esse uso desse óleo, tá? Esse óleo, ele é bactericida, então ele faz uma regulação da flora e ele também é usado como cicatrizante, tá? Mas, Gilberto, se nós formos olhar o valor para nós está inacessível, 5 ml é quase R$200. Isso é um preço absurdo. E hoje, no nosso mundo, nós temos que deixar acessível a todos. Então, eu tenho uma sugestão. Aliás, eu tenho 2 sugestões, tá? O óleo de girassol ozonizado, ele tem muitas funções. Ele tem muitas funções. Inclusive, ele é bactericida e ele pode ser usado não só na boca, como em outros locais, tá? E ele é um valor muito melhor e multifuncional, tá? Tem uma dor de ouvido, pode colocar. Tem uma lesão fúngica, pode colocar, né? Tem uma escara, tem tratamentos de escara, pode colocar, né? Então, ele tem 1001 utilidades e é mais acessível, né? E sim, essa sabedoria milenar, essa sabedoria antiga é fantástica, mas no nosso mundo atual e no nosso mundo ocidental, muitas vezes inviabiliza o acesso das pessoas, tá? Uma outra coisa que eu gostaria de sugerir, eu não sei se vocês conhecem, é o protocolo Karashi. O protocolo Karashi consiste em fazer bochecho de óleo de girassol de manhã em jejum. Coloca uma colher de sopa, bochecha. Ali vai estar regulando várias funções e também ele é um bactericida e não é nem ozonizado. E o óleo de girassol, ele está muito acessível em vista de vários tratamentos aí. E ele trata muitas coisas mesmo. E só eliminando essas bactérias, Gilberto, já é uma grande colaboração para a saúde, para manutenção, para promoção de saúde, porque as bactérias da boca estão relacionadas com Alzheimer,
45% dos problemas cardíacos são provenientes de bactérias bucais. Então, só no Alzheimer e só nos problemas cardíacos com óleo de girassol, gente, nós já estamos no lucro, né? Então, assim, são procedimentos simples, são métodos simples que nós podemos estar incluindo na nossa rotina diária para um benefício enorme, né? Então, fica a dica aí para o pessoal. E onde é que a gente encontra o óleo de girassol ionizado? Não, ozonizado, tá? Desculpa. Ozonizado, né? Quem quiser pode entrar em contato comigo, que eu entro em contato com o fornecedor, tá? E eu acho que ele pode estar enviando, né? A gente pode estar... É assim, ó, eu compro para consumo, mas eu posso estar fazendo essa ponte para vocês. Tem na internet também, tá? Só que eu acho que eu consigo um valor mais acessível, né? Eu consigo um valor mais acessível. Quem tiver interesse pode entrar em contato comigo, que eu vou estar fazendo essa ponte, porque aqui o objetivo é beneficiar o maior número de pessoas possível. Legal. Pena que nós temos que montar um consultório aqui em Pelotas para tu vires atender aqui. Agora já fiquei louco para ir aí fazer uma consulta contigo. E tem vários recursos, sabe? A odontologia, que nem eu disse, a boca tem um mundo, é um microsistema, né? E nós podemos atuar de uma forma sistêmica, né? Sistêmica, mexendo num dente. Isso é incrível, né? Até uma massagem na mão, gente, se vocês forem para o microsistema, uma auriculoterapia, né? E faz muita diferença, os benefícios são enormes. Tu que já conhecendo aí a aromaterapia, tu sabe que um simples cheiro é uma forma sutil, mas, gente, faz uma diferença. Um óleo de lavanda para dormir. Sabe que o óleo de lavanda, ele é considerado como um Rivotril vegetal, né? Sim. Um Rivotril. E imagina, olha só, o Rivotril, a pessoa não tem o verdadeiro sono, né? E o óleo de lavanda, sim, vai desencadear todo aquele processo de sono de verdade. E é natural, não tem efeito colateral, não deixa dependente, né? Olha que maravilha, a natureza ao nosso dispor. Tá bem, então nós temos a Lovana, a Luciana, que está levantando a mão para fazer uma pergunta, eu vou deixar ela fazer então e depois a gente encerra, tá bem, Vivian? Claro. Eu levantei a mão. Eu queria falar da aromaterapia, assim, que é linda, eu ia botar no chat, mas aí eu levantei a mão sem querer. Mas eu queria escrever, sim, no chat que a aromaterapia é linda. Eu utilizo e usamos também, e concordo plenamente contigo, Vivian. Era isso. Querida, obrigada. Essa é uma que estava há semanas esperando para te ouvir. Sério? Já manifestou desde o primeiro dia. Tá bem. E assunto tem bastante assuntos e de uma forma geral. E o que eu puder contribuir, contem comigo, estou à disposição. Oi, Vivian. Oi. Vindo. Uma coisa que eu queria falar é que eu adoro muito a Cristina Cairo. Eu fiquei muito feliz de te ver falando sobre ela ali. E eu queria saber se tu tem assim, uma visão formada sobre as pessoas que usam a chapa, a ponte, eu não sei como é o nome, quando a pessoa retira todos os dentes, né? E usa aquele que você põe... A prótese total. Uhum. E qual é a tua visão assim, sobre os efeitos nessas pessoas? Porque retirado todos, né? Eu fico pensando que fica tudo solto, assim... Depende como está ocluindo essa prótese. E quando a gente extrai o físico, mas não extrai o energético, tá? Depende de como foi feito essa extração, se mantém o energético ou se bloqueou, se formou campo interferente ou não. Então, imagina que todos os órgãos estão ali, essa pessoa tirou tudo.
Se foi feito em boas condições, essa pessoa consegue preservar. Se não, ela está em bagunça, ela está numa bagunça interna. Externa, ela está vendo aqueles dentes. Muitas vezes as pessoas não se aceitam, muitas vezes formam feridas, né? Tem que ver, porque cada situação é uma situação. Por mais que tu tenha a perda física, ela repousa, então ela está tendo a visão. Lembra do inconsciente conversando com o consciente? Ela está tendo essa visão, ela está com aqueles dentes. E energeticamente, ela pode estar também com esses dentes. Depende se não tem um campo interferente. Então não é toda a extração que vai estar causando um dano. Não é toda a extração que vai estar causando um dano, tá? Então tem que avaliar. Mas olha, eu vou te dizer uma coisa, uma cicatriz é sempre uma cicatriz, né? Uma perda é sempre uma perda. Então, depende do padrão mental dessa pessoa, depende da aceitação dessa pessoa. Eu conheço uma pessoa que ela perdeu um dente. Gente, ela se martiriza pela perda desse dente, se culpa, sabe? E para repor, para botar isso aí, terapia neural, conhece terapia neural? Não. É a injeção de procaína. A procaína é um anestésico, tá? Ele age diretamente no sistema nervoso autossômico, né? Conforme aquela região. É como se restabelecesse essa conexão. Interessante. Tá? Tipo, eu tive um acidente e eu quebrei os 2 dentes na frente. E agora eu fiquei pensando nisso, porque quando aconteceu foi bem traumático pra mim, assim. E realmente desencadeou várias coisas depois. E é interessante essa coisa de estudar e poder reformular, assim. Dá uma esperança. Sim. A terapia neural tem um excelente resultado, tá? E tu assimila melhor e começa... Eu não gosto de falar, eu gosto de biorregulação. Tu começa a te autorregular, tu começa a trazer aquilo na consciência. E quando tá no inconsciente lá, tu não consegue explicar. E quando tu toma consciência disso, relaxa, tu entende, tu muda teu padrão mental, tu muda tua vibração. Então, tá bem, pessoal. Vivian, muito obrigado por ter atendido o nosso chamado prontamente. Queria desejar para ti também que tenhas um Feliz Natal, né, dentro do possível, por causa da pandemia, e que também o ano de 2021 seja muito melhor para ti e para todos nós, também, que a gente possa continuar com essa parceria e fazendo essa troca, que é muito importante levar esse conhecimento para o maior número de pessoas que vão assistir depois também no YouTube, no Facebook. Então era isso. Gente, uma boa noite, boas festas, boa entrada de ano. É um novo diferente, é um novo normal para todos, né? Mas o que eu quero te dizer é que nós temos que ter um coeficiente de adaptação. Sobrevive quem vai se adaptar. E eu quero que todos nós nos adaptemos, porque essa é a chave, gente. Nós temos que nos adaptar, não lamentar, não brigar com isso. Tem que seguir o fluxo. Lembra da água parada? Nós somos movimento, gente. Vamos nos movimentar para o melhor, ok? E assim sejamos o melhor sempre. Uma boa noite, boas festas, tudo de bom para vocês. Isso mesmo. Namaskar, então. Namaskar.